Existem crimes que, quanto mais se investiga, mais descobertas são feitas, mudando toda a investigação, ou mesmo aqueles que nem chegam a ser investigados. Mas, por si só, impressionam mais que a própria ficção. Conheça agora as 6 maiores reviravoltas criminais. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muitas obras literárias e cinematográficas têm inspiração em crimes reais. Mas por mais que escritores e produtores usam a criatividade e adicionem boas doses de drama e suspense, ainda assim não chegam aos pés de muitas histórias da vida real. Com o passar do tempo, surgem evidências, cartas de assassinos que demoram anos para serem descobertas, novas testemunhas e tantos outros fatores que mudam o rumo das investigações. É o caso do coletor de ossos de West Mesa. Em 2009, no meio de um inocente passeio com seu cachorro em West Mesa, uma mulher tropeça num túmulo onde um serial killer enterrava suas vítimas. Depois disso, iniciou-se uma extensa investigação na qual foram descobertos os restos mortais de 11 mulheres. Entre elas, a maioria eram de prostitutas ou usuárias de drogas. Devido ao grande número de vítimas enterradas em conjunto, o assassino ficou conhecido como o colecionador de ossos. O criminoso não foi encontrado, mas neste ano, Michael Geyer, novo chefe da polícia de Albuquerque, no estado do Novo México, Estados Unidos, divulgou o nome de 2 suspeitos, Joseph Blea e Lorenzo Montoya. Lorenzo morava perto do local onde os ossos foram encontrados e estrangulou uma prostituta em 2006 dentro de seu trailer, mas foi morto pelo cafetão de sua vítima. Coincidência ou não, o colecionador de ossos parou de matar na mesma época. Blea entrou para a lista de suspeitos em 2015, quando já vinha sendo investigado por estupros de estudantes ocorridos nos anos 80. O DNA dele foi encontrado no corpo de uma prostituta assassinada. Embora tenha sido condenado a 90 anos de prisão pelos estupros, o homem ainda não foi acusado de nenhum assassinato. O caso se complica, já que um dos 2 únicos suspeitos está morto e o outro já vai passar o resto de seus dias na cadeia. Porém, Geyer acredita na possibilidade de um terceiro suspeito e que haja um segundo local de enterro das vítimas. De 2005 a 2006, outras 6 mulheres com o mesmo perfil das vítimas do colecionador de ossos também desapareceram. Elas também podem fazer parte da coleção. Pelo visto, ainda tem muito a ser descoberto em West Mesa. Mas, enquanto o caso não se conclui, vamos partir para o próximo. O assassino do Zodíaco. Um dos mais cruéis que já se viu e atuou na década de 60 na Califórnia, nos Estados Unidos. Muita gente perdeu as esperanças de que ele seja identificado e pego. Mas após a prisão de criminosos em casos antigos, a polícia enxerga essa missão com outros olhos. Eles esperam encontrar o criminoso utilizando a mesma técnica pela qual encontraram Joseph DeAngelo, do caso Golden State, que atuou de 1974 a 1986 na mesma região e foi acusado de 12 mortes, 50 estupros e mais de 100 arrombamentos. Mas foi encontrado com o auxílio de sites genealógicos. No caso do assassino do Zodíaco, a polícia está analisando amostras de DNA em traços de saliva deixados em 2 selos postais de cartas enviadas por ele.
O resultado pode sair ainda este ano. Um velho e descartado suspeito voltou a ser questionado. É Arthur Leith Allen, que tinha sido inocentado depois de um teste de DNA feito em 2002. Apesar de o material analisado ter sido coletado nos mesmos envelopes, a polícia defende que naquela época a análise de fato não aconteceu como deveria devido à dificuldade de separar o material da cola. O assassino do Zodíaco foi um serial killer americano que matou 14 pessoas. Ele enviou cartas à imprensa contendo ameaças até 1974. Em uma delas, ele deixou criptogramas, espécies de códigos. 3 deles ainda não foram decifrados. Pela dificuldade de decifrar seus códigos e constatar o exato número de vítimas, além do fato de não haver suspeito identificado de fato, o caso foi dado como um crime perfeito e dado como inativo em 2004. Porém, foi reaberto em 2007 e continua sendo investigado até hoje. Em 2008, mais uma reviravolta. Em Sacramento, um homem afirmou que seu pai seria suspeito dos crimes, pois encontrou em sua posse uma faca com sangue, capuz preto e negativos de fotos que foram examinados pelo FBI. Mas, no momento, a falta de provas parou a investigação. Um criminoso cruel pode sair de onde menos se espera. Pode estar exatamente aí ao seu lado, como no caso de Jeffrey Dahmer e o sanduíche de carne humana. Durante muitos anos ele matou e se alimentou da carne das vítimas, sem que nenhum vizinho pudesse perceber. Tanto que um dia, antes de ser preso, sua vizinha Pamela Bays comeu um sanduíche oferecido por ele em sua casa em Milwaukee. Imagine como ela se sentiu após descobrir de onde poderia ter vindo o recheio. O caso é tão macabro que virou documentário e foi lançado em 2013 com o título de The Jeffrey Dahmer Files. Jeffrey foi um garoto solitário que se tornou alcoólatra aos 15 anos e foi abandonado pela mãe aos 18, ficando sozinho e sem nada. Assim, deu início a uma longa trajetória de estupros e homicídios. Foi acusado de matar 17 pessoas, entre homens e meninos, entre 1978 e 1991, mas durante o julgamento o número foi reduzido a 15. Na maior parte dos casos, ele estuprou, cometeu necrofilia e canibalismo. Além do documentário sobre sua prisão, sua história foi contada em letras de músicas e filmes. Entre tantos casos insanos, existe até vítima se levantando do túmulo. Foi o que aconteceu com O Retorno de uma Vítima, de Charles Manson. E aqui temos um dos casos campeões de reviravoltas bem estranhas, entre as quais a vencedora, até que se prove o contrário, parece ser a morte de Bernard Crowley, com quem Manson teve um desentendimento por disputa por dinheiro de drogas. Além disso, Crowley havia se filiado aos Panteras Negras e por isso Manson o matou a tiros dentro de seu apartamento. Quando foi preso em 1969 por ter matado Tate e LaBianca, Charles Manson confessou ter matado Crowley também. Só que o cara estava vivo e nunca tinha levado o caso do tiroteio à polícia nem aos companheiros do Panteras Negras. Mas não impediu que Manson acreditasse que realmente havia lhe matado. Só depois de preso por crimes que cometeu e ter confessado um crime que não cometeu, foi que Manson soube que Crowley tinha sobrevivido. Um crime a menos para a lista dele. E tem mais morto-vivo arrolado em casos como este. Vítima de réu executado por homicídio, fica viva. John Cameron e William Jackson eram amigos e moravam em Nebraska. Em 1872, os dois partiram de sua cidade em busca de emprego fora de lá. Depois de um tempo, Marion, que provavelmente não teria conseguido nada lá fora, voltou para casa com os pertences de Cameron e disse que o amigo havia desaparecido. A história levantou suspeita contra ele depois que encontraram um corpo que teria recebido vários tiros na cabeça e seria o corpo de Cameron. Diante disso, William Jackson foi preso e julgado por roubar e assassinar o próprio amigo. Tendo sido considerado culpado ao fim do julgamento, Marion não admitiu ter cometido o crime e negou o quanto pôde. É uma situação bem complicada, tendo em vista que a maioria dos criminosos se defendem dessa forma.
Como ninguém acreditou em sua defesa, em 1887, Marion foi enforcado. 4 anos mais tarde, a vítima ressurge das cinzas, procurando por seu amigo, ou algoz, e por seus pertences, os quais tinha emprestado a William Marion. O corpo cuja morte levou à morte de Marion, notoriamente, não era o de Cameron, mas de qualquer outro desafortunado. Nos Estados Unidos, bem como no Brasil, forjar a própria morte não é crime, a não ser que alguém seja prejudicado ou que o objetivo de quem forjar seja algum tipo de favorecimento, o que no Brasil se configura em crime de menor potencial, apesar de conquistar riqueza utilizando-se de meios bem próximos aos ilícitos. Nosso próximo personagem pode não ter feito nada demais. Timothy Dexter, vivo em seu próprio funeral. No século XVIII, familiares e amigos de Timothy Dexter, um excêntrico empresário americano bem-sucedido, receberam telegramas comunicando a triste morte do pobre homem rico. Inúmeras pessoas foram ao velório na mansão em que ele vivia para prestar suas condolências. Mas uma visita inesperada surpreendeu a todos. O próprio defunto, extremamente bêbado. É claro que ele não teria conseguido isso sozinho. Alguns parentes mais próximos o ajudaram no plano de identificar quem realmente se importava com o homem rico, cujo dinheiro tinha procedência duvidosa. Ao observar que nem todos estavam tão abalados assim, ele ficou furioso, tanto que bateu na própria esposa porque ela não estava chorando em seu funeral. Diante disso, dá para entender o porquê dela não ter chorado no funeral, né? Bem, deixe os seus comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.